Amém? Já deu tempo aí para você compartilhar, né, com os seus contatos. E agora então nós vamos começar. E claro, vamos começar orando. Tá certo? Então te convido aí a fechar os seus olhos e apresentar diante do Senhor a sua petição, a sua vida, a sua oração, o seu motivo de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai bendito, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, ó Pai, pela tua graça e pelo teu amor que tem nos alcançado. Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este dia, por esta quinta-feira que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, que o Senhor nos presenteia com este dia, com este momento chamado presente que o Senhor nos dá. Pai, muito obrigado pelo dia que passou, obrigado, Deus, por tudo aquilo que aconteceu, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Pai, neste momento nós queremos expressar o nosso mais profundo, Deus, desejo de gratidão, sentimento de gratidão pelas pessoas, ó Deus, que se recuperaram da Covid. Gratidão, ó Deus, pelas pessoas que estão sendo medicadas, que estão sendo tratadas, ó Deus, que estão conseguindo o tratamento, ó Deus, necessário da sua enfermidade. Gratidão, ó Deus, por aqueles que estão, ó Pai, com o seu emprego garantido, com o seu emprego ali, ó Deus, firme. Gratidão, ó Deus, por aqueles que o Senhor tem garantido o sustento. Porque muitos, ó Deus, nós temos visto que perderam o emprego, mas continuam, ó Deus, tendo sustento vindo do Senhor, na onde o Senhor, ó Deus, tem usado a vida da própria igreja para abençoar uns aos outros. Pai nosso, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Mas nós ainda queremos apresentar diante de Ti, ó Deus, as nossas petições, ó Pai. E em especial nós clamamos a Ti pela cura. Clamamos a Ti, ó Deus, por cura do nosso país. Cura, ó Deus, da enfermidade da Covid. Cura, ó Deus, da enfermidade da ganância, na qual assola, ó Deus, a nossa nação. Desde o pequeno, ó Deus, até o maior. Temos visto pessoas, ó Deus, que são corruptas na sua natureza, mas nós cremos na Tua intervenção, nós cremos na Tua transformação, nós cremos na cura vinda do Senhor. Pai, cura a nossa nação, ó Deus, desta enfermidade, da Covid, da ganância política, da ganância empresarial. Cura-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Clamamos a Ti por aqueles que estão aguardando vaga na UTI, que o Senhor esteja providenciando a cura para aqueles que estão, ó Deus, ali acamados na UTI, para que outras pessoas possam alcançar, ó Deus, esse tratamento, no nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, clamamos ainda por aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor manifeste, ó Deus, o Teu amor, ó Pai, abrindo, ó Deus, de maneira majestosa, portas e oportunidades de emprego para a glória do Senhor. Pai, ensina-nos a reconhecer que o Senhor está cuidando de cada uma das nossas necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber que o Senhor tem suprido em glória cada uma, ó Deus, das nossas necessidades. Pai, que nós possamos, ó Deus, ser igreja onde quer que a gente esteja, anunciando a salvação em Cristo Jesus, manifestando a graça e o amor, contribuindo, abençoando outras pessoas para a glória do Teu nome. E nós pedimos ainda por este momento que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar, ó Deus, aquilo que já é propósito do Teu coração, para que nós possamos ser edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, onde quer que esta mensagem alcançar, possa encontrar corações dispostos a Te obedecer, corações dispostos a se render ao Senhor, corações dispostos, ó Deus, a dedicar a sua vida, a Te buscar e a Te servir. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então fazer a leitura do texto sagrado. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, nós vamos ler então dos versos 16 até o verso de número 20. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 16 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e Pedro, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus:
Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Nós vimos nas ocasiões anteriores que Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, que é o personagem João Marcos, que nós aprendemos quando olhamos para Atos, que João Marcos ele aprendeu a receber a igreja na sua casa, ele aprendeu a servir a Jesus dentro da sua casa, a sua casa ela era um ponto de pregação, a sua casa recebia a igreja do Senhor, né, para abençoar outras vidas. Recebia a igreja do Senhor para cultuar, para orar, né? E aí então nós aprendemos que Marcos ele aprendeu dentro da sua própria casa aquilo que ele usou para ensinar ao mundo. Ele aprendeu o evangelho dentro de casa para espalhar aos quatro cantos do mundo, até chegar às nossas mãos, né, através da sua escrita, do seu testemunho. E aí então nós aprendemos que nós também precisamos aprender em casa e ensinar em casa para que os nossos filhos possam verdadeiramente impactar o mundo, para que eles possam ser usados pelo Senhor para espalhar o evangelho a toda criatura. Não é verdade? Nós aprendemos que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, para que quando forem velhos eles não se desviem do Senhor. E nós vimos também, ainda no capítulo 1, nós vimos que nós temos uma missão a cumprir. Nós vimos que nós somos chamados a cumprir uma missão. E aí nós vimos que dentro desta missão que nós somos chamados a executar, nós somos chamados a realizar, nós percebemos que essa missão é que Cristo cresça e que eu diminua. Para que ele possa crescer e eu venha diminuir, eu preciso ter humildade. E aí nós vimos isso quando olhamos para a figura de João Batista, quando ele estava ali anunciando, né, a chegada do reino de Deus, anunciando a chegada do Messias. Ele dizia, olha, vocês estão vindo aqui para que eu batize vocês. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não sou digno nem de me rebaixar e desatar as sandálias dos pés daquele que é o Messias, daquele que é o Verbo, daquele que é o Salvador, daquele que é o Cordeiro sem pecado. E aí nós aprendemos que nossa missão como cristãos é apontar Jesus. Não é apontar para mim. É apontar Jesus. E eu só aponto Jesus se eu viver Jesus. Não adianta nada eu falar para alguém, né, como pastor, de repente eu falar assim, ó, olha, Jesus está nessa direção ali, ó, mas eu estou indo aqui, ó. De nada adianta, porque a pessoa vai onde eu vou. Eu preciso apontar Jesus. Para que eu aponte Jesus, eu preciso estar de olho nele, caminhando em direção a ele, vivendo Jesus a todo instante. E hoje, nesse texto que nós lemos aqui no capítulo 1, de 16 a 20, nós vamos entender um pouquinho que dentro dessa missão que nós temos para executar aquilo que é propósito do livro de Marcos, lá em Marcos 10:45, quando Jesus diz, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida ao resgate de muitos. Para que nós possamos viver isso, executar isso, eu preciso responder ao chamado de Jesus. Eu preciso responder ao chamado de Jesus. E aí, para responder ao chamado de Jesus, nós vamos então entender como é que se deu esse chamado. Primeira coisa que nós entendemos, que nós aprendemos nesse texto, nesses 4 versículos que nós lemos, é que Jesus não quer fazer a obra sozinho. Você acha que se Jesus quisesse, que se Deus quisesse, ele não poderia ter mandado os anjos para poder cumprir a missão da pregação? Você acha que se Jesus fosse o propósito dele, ele não poderia já estar no meio de nós pregando e fazendo a sua própria obra? Claro que poderia. Mas ele não quer fazer a obra sozinho.
Não é que ele precise de nós, não é isso. Não é que ele dependa de nós, não é isso. Mas ele nos quer lado a lado com ele, fazendo a sua vontade. Sabe por que isso tem muito mais impacto, meus irmãos? Tem muito mais impacto porque eu posso mostrar na prática aquilo que Jesus fez por mim. Eu, como ser humano, eu tenho as mazelas, eu tenho as dificuldades, eu tenho os desafios, eu enfrento as tentações, eu passo por tudo aquilo que qualquer outro ser humano pode fazer. Eu sou tão pecador como qualquer outro. Pecado de ninguém pode me abater ou me escandalizar, porque eu poderia fazer. Eu poderia fazer, porque eu sou pecador. Mas eu sou um pecador redimido. Eu sou um pecador salvo. Eu sou um pecador que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aí eu posso dizer categoricamente: o que Jesus fez por mim pode fazer por você. Porque eu experimentei na prática. E isso é profundo. Por isso que Jesus nos quer na sua obra. Por isso que ele deseja que a gente execute a sua obra. Jesus, quando ele está andando junto ao mar da Galileia, e é importante frisar onde ele estava, porque naquele tempo, naquela região, o maior comércio, a maior fonte de renda era da pesca. Então Jesus estava num local cheio de gente. Jesus estava num local ali onde tinha muitos pescadores. Jesus estava num local onde tinha muitas pessoas com muitos barcos, empresários, né? E Jesus vai ali naquele lugar para chamar, para convidar pessoas a compartilhar da sua missão, a compartilhar da sua obra, a aprender com ele a fazer igual. E isso é maravilhoso. Nós não somos salvos para viver no conforto. Nós não somos salvos para ficar sentado no sofá. Ou como diz o nosso hino, né, deitado em berço esplêndido. Nós não somos salvos para viver em conforto. Nós somos salvos para realizar uma obra. Nós somos salvos e somos declarados embaixadores do Senhor, sacerdócio real, nação santa, para anunciar a este rei. Nós estamos neste mundo, eu aqui em Brasília, você onde você estiver, está aqui, você está aí, aonde você está. Você está neste lugar onde Jesus te colocou. Você está nesse trabalho que Jesus te colocou. Você está nessa faculdade que Jesus te colocou, nessa escola que Jesus te colocou, para cumprir um propósito de anunciar o seu rei. Anunciar o seu Salvador. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. De que nós temos uma missão, nós temos um chamado, e esse chamado não é para conforto, esse chamado não é para preguiça, esse chamado não é para ficar à toa, esse chamado é para trabalhar para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Jesus não quer fazer a obra sozinho. Ele quer você do lado dele, para trabalhar com ele. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto que nós lemos. Jesus não chama desocupado. Jesus não chama desocupado. Jesus chama pessoas ocupadas para a obra. Jesus poderia ter passado ali, estava junto ao mar, estava na praia. Se estava junto ao mar, perto da praia, certamente, de repente, tinha algum banhista ali, né? Alguém, de repente, curtindo férias no mar ali da Galileia, né? Alguém ali tomando sol, não sei, talvez tivesse. Mas não foi esses que Jesus foi atrás. Jesus foi atrás, e eu acho bacana pensar na ideia de que eles, quando diz aqui no verso 16, viu Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Eles não estavam no meio do mar, eles não estavam dentro do barco longe da praia. Se você já viu algum pescador de maré, por exemplo, ele fica ali na maré, perto da areia, fazendo a sua pesca. Era ali que eles estavam. Era dali que eles estavam lançando a sua rede. Era dali que eles estavam pescando. Pessoa que estava trabalhando. Pessoa que estava ali buscando o seu sustento. Lembra quando eu falei que naquela região, naquele momento, a maior fonte de renda era a pesca? Eles estavam ali buscando o seu sustento. Simão e André estavam trabalhando para sustentar sua própria casa. Mas Jesus não esperou eles puxarem a rede.
O texto diz que eles estavam lançando a rede no mar porque eram pescadores. E no verso 17 diz que eles, no verso 18 na verdade, deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Jesus nem esperou Simão e André puxar as redes. Nós não sabemos o que eles deixaram para trás nesse texto. Nós não sabemos o que eles pegaram nesse texto. Nós não sabemos quantos peixes eles pegaram nesse texto. Mas nós sabemos que eles abriram mão do seu sustento para servir ao Senhor. Nós sabemos que eles abriram mão da sua profissão para servir ao Senhor. Nós sabemos que eles deixaram de depender da sua força braçal para depender do Senhor. Jesus não chama desocupados. Jesus está atrás de pessoas ocupadas. De repente você fala assim, quando eu me aposentar eu vou servir ao Senhor. Quando eu aposentar eu vou... Aí eu viro crente, entendeu? Aí eu vou para a igreja e eu... Não, Jesus quer você enquanto você tem força para servir. Jesus quer você enquanto você tem força para trabalhar. Ah, pastor, então você está dizendo que aposentado não tem isso? Claro que tem. Claro que tem. Mas não perca tempo da sua vida, meu irmão. Você que está mais novo, tem muito gás, tem muito o que fazer. A obra é gigantesca. Tem muita gente morrendo pela Covid e muitos deles sem conhecer a Jesus. E você pode ser usado para fazer a diferença. Provérbios 6, verso 6, o autor vai dizer assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. É sábio não ser preguiçoso. É sábio sair da sua zona de conforto para fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque o princípio do saber é o temor do Senhor. Aproveite o gás que você tem, aproveite o ânimo que você tem, a força que você tem. Aproveite. Aproveite. E dedique isso no Senhor em nome de Jesus. Você não tem ideia, eu não tenho ideia do quanto Deus pode fazer por mim e através de mim. Eu não faço a menor ideia, mas Ele vai cumprir o propósito que é dele. Não espere ter tempo para buscar ao Senhor. Não espere. Buscar ao Senhor enquanto é tempo, enquanto é dia, porque os dias são maus. Jesus não esperou Simão e André puxarem a rede e eles nem sequer tiveram interesse, eles deixaram imediatamente e o seguiram. Jesus não esperou Tiago e João consertar a rede. Olha o que diz lá no verso 19, ele encontrou então com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eles estavam no barco consertando as redes, ou seja, eles já tinham pescado, estava na praia, dentro do barco, consertando as redes que se rasgaram. E o que diz o verso 20? E logo os chamou, deixando eles o barco a seu pai, e os empregados seguiram Jesus. De repente você pensa assim, não pastor, eu quero consertar a minha vida primeiro. Eu vivo em muito pecado, eu faço muita coisa errada, eu bebo, fumo, não sei, de repente você tem algum desses pensamentos, e de repente você pensa assim, não, deixa eu consertar a minha vida, e depois eu quero saber de Jesus, mas deixa eu me consertar primeiro. Meu irmão, não perca tempo da sua vida. Jesus tem um chamado para você hoje. Tiago e João, eles nos ensinam, olha, não perde tempo arrumando, não. Vai atrás de Jesus. Vem como está e deixa Jesus te transformar. Deixa Jesus te mudar. Deixa Jesus mudar toda a sua história, mudar a sua vida, mudar o seu casamento, mudar a sua família, mudar a sua profissão, Deixa Jesus usá-lo, deixa Jesus fazer, deixa Jesus realizar aquilo que é propósito dele na sua vida. Não espere ser uma boa pessoa ou se consertar para depois buscar ao Senhor. Busca ao Senhor, meu irmão. Do jeitinho que tá, Ele te ama. Jesus não me ama mais porque eu sou pastor. Jesus me ama na mesma intensidade que te ama.
Jesus me ama na mesma intensidade que qualquer outro ser humano. Porque ele amou quem? O mundo. O mundo. E é o mesmo amor, a mesma intensidade. Portanto, não espere se consertar, não. Vai para Jesus. Busque ao Jesus em nome de Jesus. Por favor, para de perder tempo da sua vida e buscar o Senhor enquanto é tempo. Então eu aprendo nesse texto que Jesus me quer junto com ele para fazer a obra. Primeira coisa. Segunda coisa que eu aprendo, Jesus não chama desocupado, chama ocupado. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, Jesus não olha para status. Jesus não olha para status quando ele chama as pessoas para fazer a obra. Jesus não foi atrás dos filósofos da época. Jesus não foi atrás dos teólogos da época. Jesus não foi atrás dos mestres, dos rabinos da época. Jesus foi atrás, onde? De quem? Dos operários, dos pescadores. Foi ali que Jesus foi atrás. Foi deles que Jesus foi atrás. Jesus foi atrás dos operários, chamou os operários. O que isso tem a ver, pastor? Qual diferença isso faz na minha vida? Eu vou te dizer qual a diferença que isso faz na sua vida. O mundo foi transformado por pescadores. O mundo foi transformado por pescadores. Ah, pastor, mas eu sou gari, eu sou auxiliar, eu sou assistente, né? Jesus vai usar é gerente, Jesus vai usar é o presidente, Jesus vai usar... Meu irmão, Jesus usou pescadores para transformar o mundo. Eu e você estamos aqui hoje porque esses camaradas há mais de 2000 anos atrás resolveram seguir a Jesus. O que faz a diferença não é a sua classe social. O que faz a diferença não é a cor da sua pele. O que faz a diferença não é quanto dinheiro você tem no banco. O que faz a diferença não é onde você mora. O que faz a diferença não é o conhecimento que você tem. O que faz a diferença é quem você serve. É Jesus que faz a diferença. Não sou eu que faço a obra. Eu me disponibilizo, mas a obra é do Senhor. Não sou eu que convenço o homem do pecado, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. É Ele. Então, meu irmão, não importa. Não importa. Importa quem você serve. Porque é Ele que faz a diferença. É Ele que muda o caráter. É Ele que transforma realidades. É Ele que muda a sua história. E eu acho isso fantástico, porque a própria humanidade, o calendário, ele é definido como antes de Cristo e depois de Cristo. A minha vida ela é definida antes de Cristo e depois de Cristo. E a sua? E a sua? É importante a gente buscar e correr atrás de emprego melhor? Claro, isso é importante, é muito bom, né? Mas mais importante do que isso é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas Jesus acrescenta. E aí quando você entende isso, que eu posso ser, que eu posso fazer em Jesus, que Ele pode me usar para transformar o mundo de alguém, que Ele pode me usar para transformar a realidade da minha vizinhança, independente da minha cor, independente da onde eu moro, de onde eu vim, da meu emprego, do meu emprego, da minha profissão, da minha conta bancária, se eu tenho carro ou se eu não tenho, Ele pode te usar para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos, imaginamos, sonhamos. Jesus pode fazer. Só Ele. Jesus não olha para status. Ele olha para um coração disponível. Ele olha para um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a cumprir o seu propósito. Um coração disposto a fazer a sua vontade. É isso que Jesus olha. É isso que Ele olha. Que Ele usou pescadores para transformar o mundo. Jesus, como nos ensina em 1 Coríntios 1, 27, Jesus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Jesus usa os fracos para confundir os fortes. E quando você olha para a Bíblia, tá cheio de gente desse jeito. Né? É usando pescador, é usando pastor lá de ovelhas, é usando
uma jumenta para falar com o profeta. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Meu irmão, é muito melhor ser louco na presença do Senhor do que ser um sábio para o mundo e perdido pela eternidade. É muito melhor ser louco no Senhor do que ser um sábio perdido na eternidade. Jesus quer te usar, independente de quem seja, independente de onde mora, Ele pode te usar para transformar o mundo de alguém. Se coloque à disposição, meu irmão. De novo, para de perder tempo. Então eu aprendo nesse texto. Primeira coisa, Jesus quer companhia para fazer a obra. Ele me quer ao lado dele para fazer a obra. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, Jesus chama ocupados para a obra. Ele não quer desocupado, ele quer ocupado. Terceira coisa, ele não olha status, ele não olha poder, ele não olha altura, ele não olha riqueza, ele olha um coração disponível, um coração disposto a obedecer. Quarta coisa que eu aprendo nesse texto, Jesus não nos chama simplesmente para ser pescador de homens. Jesus não nos chama somente para fazer uma obra. Jesus nos chama para nos relacionarmos com Ele. Nos relacionarmos com Ele. Eu acho bacana quando lá no verso 17 que ele diz assim, ó, disse-lhes Jesus, vinde após mim. Se ele está dizendo vinde após mim, isso indica que Jesus vai à frente. Isso indica que Jesus está buscando seguidores. E seguidores, vai onde o mestre vai. Faz o que aprende com o mestre. Come onde o mestre está. Dorme onde o mestre está. Frequenta os lugares onde o mestre está. Frequenta os lugares onde o mestre está. Faz o que o mestre faz. E aí eu te pergunto, onde você está frequentando? O que você está fazendo? O que você está falando? Jesus faria? Jesus frequentaria? Jesus falaria? Jesus viveria a vida que você vive agora? Será que nós estamos seguindo verdadeiramente a Jesus? Porque Ele quer seguidores. Ele quer pessoas que pisam onde Ele pisou. Que sigam os seus passos da mesma forma que Ele fez. Ele quer que a gente faça. E aí deixa eu te contar uma coisa. Quando nós seguimos a Jesus, qual foi o destino de Jesus? Onde o caminho que Ele trilhou o levou? Para a cruz. Quando nós vivemos em Jesus, quando nós seguimos a Jesus, quando nós nos dedicamos a Jesus, nós precisamos entender que nós estamos caminhando para a cruz. Perseguições, morte em alguns casos, como nós temos fora do Brasil, né? Da igreja sendo perseguida, faz parte. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, nos garante o nosso mestre. Jesus nos chama para um relacionamento. Jesus ele vai na frente abrindo o caminho. João 10, verso 4, ele vai dizer, olha, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem, ouvem minha voz e me conhecem. E eu vou à frente delas. Jesus vai na sua frente, meu irmão. Tem muitas lutas, muitas batalhas que nós não enfrentamos porque Jesus já as enfrentou por nós. Tem muitas coisas que nós não passamos, nós não temos ideia de quantos livramentos Jesus nos proporcionou hoje, neste dia. Nós não temos ideia. Por quê? Porque Ele vai na frente, nos livrando e nos protegendo e nos guardando de todas as coisas. Ele vai na frente. Ele vai na sua frente. Amanhã, sexta-feira, Ele já está lá te esperando. Ele já está lá te esperando. Jesus vai à frente abrindo o caminho. E Jesus nos convida não a um relacionamento qualquer. Jesus não nos convida para um relacionamento superficial. Jesus não nos convida para um relacionamento onde Ele esconde as coisas da gente. Jesus nos convida a um relacionamento profundo com Ele. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou na porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Você só convida alguém para ir na sua casa, almoçar, jantar, ter um lanche, qualquer coisa que seja, para usufruir de uma refeição na sua casa, aquelas pessoas que você deseja ter relacionamento mais profundo. E é isso que Jesus nos mostra. Ele quer ter um relacionamento íntimo e profundo com cada um de nós.
Porque quando ele tem esse relacionamento, quando nós temos esse relacionamento íntimo, profundo com o Senhor, aí então nós vamos fazer a sua obra, lado a lado. Aí então, por mais ocupados que nós estejamos, nós vamos fazer a obra do Senhor. Aí então, ele vai nos usar, independente de onde estejamos, do que somos, de quem somos, do que fazemos, ele vai nos usar. E aí então, ele vai cada vez mais se aprofundar em relacionamento conosco. Nós temos um chamado. Jesus nos chamou. Jesus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. A grande questão é, qual a nossa resposta? Ele quer ter um relacionamento conosco. Qual a nossa resposta? Ele quer fazer a diferença na sua vida. Qual é a sua resposta? Ele quer te fazer pescador de homens. Ele quer te usar para transformar o mundo de maneira maravilhosa. Qual é a sua resposta? Ele quer ter esse relacionamento com você. Qual é a sua resposta? Você vai falar para ele, Senhor, espera eu puxar a rede. Espera eu terminar o meu trabalho. Espera eu terminar a faculdade. Espera eu conquistar a casa própria. Espera eu conseguir uma promoção. Espera eu conquistar o concurso público. Você vai pedir para ele esperar você consertar as suas redes? Espera eu consertar meu casamento? Espera eu consertar a minha vida porque eu vivo em pecado? Espera eu consertar as minhas coisas? Depois a gente conversa, Jesus? Ou você vai conquistar? Para ter esse relacionamento com ele. Para que ele te pegue nos braços e diga assim, vem meu filho, aprende de mim, eu sou manso e humilde de coração. Deixa que eu carrego esse fardo. Deixa que eu carregue esse jugo. Toma o meu fardo que é leve. Leve. Deixa que eu cuido do resto. Qual é a sua resposta? Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. E se apresente diante do Senhor nesta noite. Santo e eterno Deus, mais uma vez nosso coração se alegra pelo teu amor, pela tua graça derramada em nossos corações. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo chamado que o Senhor tem para nós. Porque nós podemos, ó Deus, perceber que é um chamado individual. Que é um chamado, ó Deus, pessoal. É um chamado, ó Deus, que nós podemos escutar o nosso nome ressoando na eternidade, quando o Senhor fala conosco. E eu quero clamar a Ti, ó Deus, por mim, por estes que me ouvem, por aqueles que ouvirão em tempo oportuno. Eu quero clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos responder a esse chamado do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, buscar ter esse relacionamento contigo. Que nós possamos cumprir, ó Deus, a nossa atividade, a nossa obra no Senhor. Que a gente não venha arrumar desculpas, ó Deus, porque estamos ocupados, porque estamos consertando alguma coisa, mas que nós venhamos a nos disponibilizar, porque sabemos, ó Deus, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Pai, em nome de Jesus, move, ó Deus, o nosso coração para mais perto do Senhor. E onde quer que essa mensagem alcançar, eu clamo a Ti, ó Deus, que possa haver corações dispostos a Te obedecer. Que possa, ó Deus, em nome de Jesus, transformar a realidade da pessoa, onde quer que ela esteja, para que ela possa ser usada pelo Senhor para transformar o mundo ao seu redor. Assim eu te oro, Deus, e clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê uma noite de sono, ó Deus, de paz e tranquilidade no Senhor. E uma boa sexta-feira na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais uma vez, meu muito obrigado por estar comigo até agora, por me acompanhar. Mais uma vez eu desafio você a compartilhar esse vídeo com seus contatos. E eu quero te convidar no domingo às 19 horas a estar conosco, né, cultuando ao Senhor. Estaremos cultuando ao Senhor neste domingo às 19 horas neste canal no Facebook, né? E estaremos ministrando a ceia ao Senhor nesta ocasião. Eu convido você então a preparar o seu pão, o seu suco de uva, para estar participando da ceia junto conosco, certo? Você que me acompanha aí de outras redes sociais, de outros canais, que o Senhor continue te abençoando ricamente. E eu quero me colocar à sua disposição. Se você precisa de uma oração, se você precisa conversar com alguém, se você quer aprender um pouco mais, não hesite, fale comigo, entra na página do Facebook aí, BBNQNR,
e mande um recadinho que eu teria um enorme prazer de estar te respondendo. Eu sou o pastor Rodson, pastor da Igreja Batista Boas Novas na QNR, Brasília, e você é nosso convidado a sempre estar nos acompanhando, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.